Olá, meus amados ouvintes, que a graça de Deus esteja com todos novamente. Deus abençoe a todos. Primeiramente, somos gratos a Deus por estarmos aqui, em podermos conversar mais um pouco a respeito da palavra de Deus. Queremos também pedir um pouco de desculpa aos irmãos que ficamos um período aqui sem gravar. Algumas atividades que nós estávamos fazendo e também tivemos um pequeno problema no nosso aparelho aí de gravação, mas pela graça de Deus nós estamos aqui novamente e queremos continuar falando dessas sagradas escrituras e desse Deus maravilhoso, o qual tem nos abençoado muito, 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 né? Que Deus possa continuar nos dando graça. Hoje eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, qual está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Gosto muito disso, porque como que uma pessoa pode ser nova? Uma vez um homem, um chamado homem Nicodemos, foi até Jesus. Nós vemos isso em São João, capítulo 3. Em São João, capítulo 3, que um certo fariseu chamado Nicodemos foi até Jesus e disse: Senhor, nós vemos que tu és mestre vindo de Deus, né? As coisas que o Senhor fala, as maravilhas, né? Como podemos alcançar tal? Sim, a vida eterna. Estou pontuando aqui minhas palavras, mas pegue a escritura e você vai ver isso. E Jesus vira para ele e fala assim, que era necessário o homem nascer de novo. Nascer de novo. Ou seja, a vida dele precisava de uma renovação. E Nicodemos disse assim, mas como pode eu, sendo um homem velho, já nasci da minha mãe, como posso eu voltar e nascer de novo? Eu teria que morrer para nascer de novo? Como pode isso? Como pode eu nascer de novo? Jesus fala assim, olha, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque Jesus não estava falando da vida natural, mas que nós precisamos de um novo nascimento na nossa vida espiritual. E eu gosto muito da passagem do novo nascimento, porque Deus ele trabalha de uma maneira tão simples, tão simples. Deus é simples. Às vezes as pessoas querem colocar grandes mistérios, grandes coisas, e Deus trabalha de maneira simples. Se você olhar para a natureza, você vai ver que desde antigamente a natureza, ela sempre mantém um padrão e Deus tem pregado para nós, através da natureza, dos animais, dos pássaros, de tudo. Uma vez,
Ou há uma história de um menino que ele queria ver Deus. E ele começou a procurar Deus. E ele não encontrava Deus. Mas aquele menino tinha desejo de ver Deus. E ele começou a perguntou para a mãe dele: mãe, aonde está Deus? Aonde está Deus? Nós falamos de Deus, aonde está Deus? E ela não soube responder. Ele foi até seu pai: pai, aonde está Deus? E ele também não soube responder para ele. Foi até o diácono da igreja: aonde está Deus? Eu queria me encontrar com ele. Aonde está Deus? E ele não soube. Foi até o pastor, perguntou, e o pastor: filho, Deus é... E deu aquela enganada, mas não soube esclarecer para ele. Então um dia esse menino, nesse desejo de se encontrar com Deus, de ver Deus, ele estava sentado em uma pedra, e ali com um ancião, um velho ancião de anos de caminhada, né, de caminhada com Deus, e esse menino pergunta para ele: aonde está Deus? Como eu faço para me encontrar com Deus? E aquele ancião olha para ele com seus olhos lacrimejando e diz assim: oh, meu querido jovem, anos eu tenho caminhado por esse ministério, seguido Jesus Cristo, e sabe, eu tenho visto Deus em tudo. Em todo lugar Deus está, em tudo Deus está. Eu vejo Deus no nascer do sol, eu vejo Deus na hora que o sol se põe, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no cantar dos pássaros, no balançar das águas, no batido das asas da borboleta, em tudo Deus está. E como nós temos olhado para isso? Deus está em todos os lugares. Mas voltando ao nosso assunto, eu falo que Deus, Ele prega para nós, através da natureza, e se você pegar a vida de uma borboleta e ver a trajetória dela, o processo dela de largata para borboleta é Jesus te mostrando o que é o novo nascimento. Você vê que a largata, quando ela surge, ela vem de um ovo. A largata ela passa por 3 estágios. É o processo do ovo, no qual ela nasce. Ela passa pelo processo da largata, até ela sofrer uma metamorfose, o qual ela vira uma borboleta. Agora, o que você tem que entender? Que quando ela nasce largata, ela não pensa: eu sou uma largata, eu vou viver uma vida de uma largata. Ela pensa: eu sou uma borboleta. Ela não quer viver uma vida largata, porque o desejo dela é de viver uma vida de borboleta. Ela pensa: eu não nasci para rastejar, eu nasci para voar. Um filho de Deus, quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele não pensa simplesmente: eu sou simplesmente um crente. Não, ele fala assim: eu sou filho de Deus, eu nasci para ter a vida de Jesus Cristo, a vida de Deus dentro de mim. Então,
ele luta para quê? Para receber um novo nascimento. Porque novo nascimento, meus amados, não é você ter uma vida religiosa ou você vir à igreja e sentar num banco e ficar ali, cantar um hino, bater palmas, ouvir uma pregação e ir embora. Isso não é o novo nascimento. O novo nascimento é você receber o Espírito Santo na sua vida. Vida religiosa não é novo nascimento. E se você quiser uma passagem bíblica para isso, eu pego com vocês aqui, ó, Lucas capítulo 22, no versículo 31, você vê que Jesus conversando com os discípulos, especificamente com Pedro, 22, versículo 31, ele diz assim, ó, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar contigo, com trigo. Eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Vê? E quando te converteres, aí olha para você ver o ponto. E quando te converteres, confirma isso a teus irmãos. Quando te converteres? Como assim? Como pode? Pedro, caminhando com Jesus por anos, por 3 anos e meio ali, e ainda não convertido? Ainda não convertido? Viu Jesus curar, viu Jesus levantar um paralítico, curar cego, transformar água em vinho, viu Jesus fazer tantas coisas. Até unção Jesus tinha dado para eles poderem ir orar pelos enfermos, expulsar os demônios, e eles voltaram alegres que isso tinha acontecido. E ainda assim, Pedro não era convertido. É porque Pedro ainda, irmão, não tinha passado pela terceira etapa, o batismo do Espírito Santo. E novo nascimento é você receber o Espírito Santo. Isso que eu falo não é uma vida religiosa, não é, eu falo em língua, eu faço, não é. Vida, batismo do Espírito Santo é você receber a vida de Jesus dentro de você. É você entender, saber que a sua vida ficou para trás. E as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala, não é mais as suas, mas a de Cristo através de você. Você vê que quando a largata, ela sai do ovo, ela sai desesperada, comendo, porque ela vai para um processo, ela sabe que ela vai entrar num processo que ela precisa de uma transformação, e ela busca ali, comendo desesperadamente, ela busca energia. Há um ponto interessante que quando ela fala que ela entra em um casulo, que ali é o processo de transformação, ali é o processo em que ela vai largar aquela vida de largata, e fala que é um processo doloroso, demorado, por isso que ela busca energia, por isso que ela sai comendo, para ela ter força para atravessar esse processo. Mas quando ela entra dentro daquele casulo, o que ela faz? Ela se isola completamente do mundo. Se isola completamente das coisas que estão à sua volta. Por isso que para você, para nós recebermos o Espírito Santo, nós precisamos de uma separação.
das coisas do mundo. E buscar energia é você ler, é você orar, é você jejuar e pedir Deus graça suficiente para te dar o Espírito Santo. Você vê em Atos, capítulo 11, no verso 26, Atos, capítulo 11, a partir do verso 26, que ali os discípulos se reuniam uma vez por ano, né, para falar, para pregar, para falar de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que ali eles pela primeira vez foram chamados cristãos. Agora, por que eles foram chamados os cristãos? Porque Pedro, vamos pegar, como nós estamos tendo base, como Jesus falou com Pedro, Pedro agora não era mais aquele homem arrogante, não era mais aquele homem brigão. E por que ele tomou então o nome de cristão? Porque agora era a vida de Cristo na vida de Pedro. Então você vê que cristão não é ser um crente. Crente, o mundo todo é crente. Às vezes, crente é você crer em alguma coisa. Ah, eu creio em Deus. Ótimo, amém. Mas tem gente que crê no seu time, tem gente que crê no político, tem gente que crê em tantas outras coisas. É crente de alguma coisa. Agora, cristão é ter a vida de Cristo dentro dele. E muitos podem falar, eu sou cristão, mas como é o seu comportamento? Como é a sua vida? Como é as suas atitudes no dia a dia? E não é dentro da igreja, é no dia a dia, fora, no trabalho, na escola, com os amigos. Como é? Então, o novo nascimento, ele é um processo, é uma evolução que você vai adquirindo ali gradualmente. Você pega Filipenses, capítulo 3, verso 13, você vai ver aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não vê? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Então, às vezes, você vem o Evangelho. A Bíblia nos fala que existem 3 etapas da graça. Santificação, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, e ali você entra em um processo. É o caso da lagarta, ela saiu do ovo agora ela tem que entrar em um novo processo. Ela tem que entrar em um novo processo, vamos dizer assim, para ela chegar à borboleta, a metamorfose, ela tem que passar por esse processo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as coisas que estão diante de mim.
Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a largata, quando ela começa esse processo, ela não olha para o ovo, eu tenho que voltar para o ovo. Não, ela fala assim, eu tenho que chegar ao casulo. Eu tenho que passar por ele. O cristão, quando ele aceita Jesus Cristo, ele não fica olhando lá atrás, lá no mundo eu fazia isso, lá eu fazia isso. Não, ele tem um foco. Eu tenho que chegar em Cristo Jesus. Eu tenho que passar pelo batismo do Espírito Santo. Eu tenho que passar, o meu objetivo é alcançar a salvação. E sem um novo nascimento, eu não consigo chegar lá. Esse é o pensamento da largata. Não é maravilhoso isso? Se você parar para meditar nisso, é maravilhoso. O que a natureza, o que Deus mostra para nós através da natureza. Vence o ovo, surge ali uma largata, ela sai desesperada, comendo tudo quanto é folha que ela encontra no caminho. E as donas de casa ficam até bravas, né? E acham até uma largata nojenta, tem pavor, repúdio. Mas é uma fase que ela está atravessando, porque ela não é aquilo. E ela sabe que ela não é aquilo, né? Então ela sai ali desesperada, louca, comendo, buscando força, porque ela precisa passar por uma etapa do casulo, o qual ela tem que entrar, se isolar de todas as coisas e ficar ali quieta, até que ela receba a transformação. E quando ela sai dali, olha que coisa mais linda. E aí a gente tira foto, olha que borboleta linda, olha que coisa, olha como Deus é perfeito. Olha as cores que Deus fez nas asas, Deus é perfeito. Mas Deus era perfeito lá atrás com ela também. Bom, quando nós passarmos pelo novo nascimento, você vai ver que o tempo todo Deus foi perfeito na sua vida. Você aceitou Jesus Cristo, e se você não aceitou, eu convido você a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, busque energia, leia, estude, peça a Deus revelação, porque nós encontraremos muitos doutores, teólogos, que falarão disso e falarão daquilo. Mas, irmão, o melhor entendimento que nós podemos ter da palavra é através de Jesus Cristo. É Deus que pode revelar isso nos nossos corações. Então, toda vez, dobre seu joelho, ore e fale, Senhor, revela para mim a tua palavra. Busque força para que você passe pelo novo nascimento. Todos nós precisamos disso. Passar pelo novo nascimento. Receber o Espírito Santo. Ter a vida de Cristo dentro de nós. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Se Deus nos conceder honra e graça, nós ainda teremos mais tempo, oportunidade de falar um pouco sobre isso. E se você quer conhecer mais um pouco, quer entender mais um pouco, fale conosco. Entre em contato. Estaremos com o coração aberto para mostrar estas sagradas escrituras. Mostrar como que Deus é maravilhoso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.